Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula? Hoje a gente vai estudar História, a semana 3 e 4, tá bom? A gente vai continuar estudando o lugar em que a gente vive. A gente vai estudar a questão dos marcos de memória, cidade, o campo, aproximações e diferenças. Aqui, vamos trabalhar a habilidade 3, História, número 8, do terceiro ano. A gente identifica modos de vida na cidade e no campo, no presente, comparando-os com os tempos passados, né? E a gente busca valorizar as características locais, tá bom? Conteúdos relacionados, modos de vida no campo e na cidade. A gente vai olhar a questão de horário de despertar, tomar refeições, formas de locomover, proximidade ou não a elementos da natureza, rio, matas, animais silvestres, etc. Distância entre as moradias e desta em relação a serviços, tá? Então, vamos lá. Posto de saúde, mercado, banco, farmácia, etc. Brincadeira das crianças e lazer dos adultos, no passado e na atualidade. Olha só, a criança deve compreender que o espaço rural é o mesmo que campo e que o dia a dia deste está relacionado às atividades agropecuárias, que consiste no conjunto de atividades ao cultivo de plantas e à criação de animais. Questione a criança como ela acha que é o dia a dia no campo, quais os tipos de atividades que existem no campo. Aqui ele fala, nesta atividade você irá reconhecer as características do campo e conhecer as atividades relacionadas ao dia a dia do campo. Aqui tem um vídeo para ver, né? O espaço rural e o campo. É outro assunto que vocês vão ficar craque, né? Porque sempre a gente está reforçando essa ideia, né? O que é um espaço rural, o que é o campo. É porque é uma coisa muito importante, né? Para a vida de vocês, né? Porque alguns vão optar por uma vida rural, outros vão optar por uma vida urbana. Então, vamos lá. Aqui, ó. Os campos foram classificados levando-se em conta o tipo de vida mais sossegado e sem agitação urbana. Quem mora no campo geralmente vive em chácaras, granjas, fazendas, sítios ou em povoados. As casas costumam ser construídas longe uma das outras. Isso ocorre devido às plantações ou criações de animais que ficam ao redor das casas. Tá vendo por que elas são longe? Porque a gente tem plantações e criações de animais que ficam ao redor das casas, né? E elas não podem ficar encostadas, porque imagina um curral onde tira leite, que as vacas fazem cocô, está do lado da nossa casa. A gente não vai gostar do fedor, não é? Então tem que ficar um pouco mais distante mesmo. A mesma coisa a questão do lugar onde os porcos vivem. E aí, ó, o campo constitui-se uma vasta diversidade agrícola com inúmeras criações de animais e com baixo número de pessoas e veículos automotivos, se comparado aos índices das grandes cidades. As atividades agrícolas são as principais fontes de renda da população rural, que estão ligadas ao ritmo da natureza. Aqui, ó, foi um texto modificado do site Abril Educação. De acordo com o texto, cite algumas atividades realizadas no campo. Então, a gente tem plantações e criações de animais, né? São porcos, vacas, enfim. Procure no caça-palavras os tipos de moradias do campo, ó. Povoados é um, né? E aí, vocês vão procurar mais, tá joia? Aqui, ó, temos os nomes deles. Bem no início aqui, ó, chácaras, granjas, fazendas, sítios ou povoados. Bem tranquilo, a gente tem que ter calma na hora de fazer as atividades, tá bom? Olhar significado de palavra no dicionário, né? Pra gente poder compreender melhor o texto. Observe a imagem abaixo e cite as atividades relacionadas ao campo. Olha lá, ó. Retirando o leite da vaca,
Aqui vai colocar comida para vaca. Aqui tá cuidando do porco, tem o cavalo aqui, as galinhas aqui, tá vendo? Um gatinho, a criança brincando de bicicleta, as árvores ao longe, aqui animais comendo pasto. Ó, tem até um coelhinho aqui, olha. Então é isso. Você vai citar as atividades relacionadas ao campo, né? A partir dessa figura. Muitas linhas aí, né? Não precisa de ficar com medo aí de gastar linha, não. Vamos gastar bastante linha, tá? A semana 4, a mesma coisa. Lugar em que vivemos. A produção e marcos da memória, cidade e campo, aproximações e diferenças. Habilidade 8, identificar modos de vida na cidade e no campo no presente, comparando com os do passado, que mudou um pouco, né, os hábitos de hoje e do passado. E aí, vamos lá, essa parte também tá idêntica à outra. Leia juntamente com a criança o texto O Rato do Campo e o Rato da Cidade, levando a uma melhor compreensão sobre as características vivenciadas pelos primos ratos. Querida criança, para realizar esta atividade, leia o texto abaixo com atenção e calma. Se precisar, peça ajuda a um adulto de sua família. Você vai perceber diferenças no dia a dia vivenciadas por dois ratinhos quando foram visitar um ao outro. E aqui é a fábula, o rato do campo e o rato da cidade. Vou postar historinhas também. Aí lá ele dá alguns conceitos. Conceitos são muito importantes para entender textos. Aqui, ó, temos o conceito de léguas. É uma distância não especificada, que se imagina grande ou muito grande. Roupa de grife. São roupas exclusivas, de luxo, de alta costura. Por exemplo, enquanto as roupas que a gente usa no dia a dia, uma fábrica faz 1000 peças iguais e distribui por todas as cidades, assim, de Minas Gerais, por exemplo, roupas de grife vai ser algo assim, vai ter poucas peças, né? E pelo fato de ter poucas peças, vão ser muito caras, tá joia? E unânimes, quando eu digo a decisão foi tomada por unanimidade, é porque todo mundo, a maioria, quer dizer, teve a mesma opinião. A maioria concordou que aquilo fosse daquele jeito, né? As regras sociais, por exemplo, na escola ou no dia a dia do nosso lar, da nossa casa, elas são unânimes, quer dizer, o que é ético e pronto, acabou, né? O que sai daquele padrão, daquela mesma opinião que a maioria concorda, então não vai ser mais assim uma coisa unânime, né? Vai ser coisa diferente. Atividades: o rato do campo e o rato da cidade. Texto adaptado. Era uma vez 2 primos, o rato do campo e o rato da cidade. Após passar um tempo um na casa do outro e voltando ao lar, escreveram cartas para outros primos narrando o acontecimento. Pequenos trechos foram retirados das mensagens sobre alguns temas. É importante lembrar que o nosso cérebro aprende por repetição. Vocês vão estar assim, mas não tem base. Outro dia a gente já estudou esse texto, né? E foi verdade, mas assim, não tem problema, porque assim, às vezes você não assimilou uma informação naquele momento, há algumas semanas atrás, e agora você vai conseguir assimilar, tá? Então é assim mesmo, não se preocupe com isso. A gente tem que realmente ver e rever conceitos, né? Ler sempre, enfim, até a gente ter uma formação, vamos falar assim, básica, né? Porque a gente está na segunda etapa da educação básica, que é o ensino fundamental. Vocês já passaram pela educação infantil, agora vocês estão no ensino fundamental e futuramente vocês vão ir para o ensino médio, que é a última etapa da educação básica, tá? Então vamos lá. Sobre a vizinhança escreveram: mesmo estando a menos de 5 metros de distância da porta da sala, lá não se sabe quem é o vizinho. A casa do vizinho mais próximo fica a algumas léguas, ficamos muito amigos, conheci seus filhos e esposa, achei muito legal. Sobre a noção de riqueza: casa boa, carro do ano, dinheiro, roupa de grife, que besteira, ser rico é ter coragem e vontade de trabalhar na terra que Deus nos deu, uma família que nos ama e muita saúde.
ter um bom trabalho, ter um trabalho bom, morar em um bairro nobre, acumular dinheiro, viagens, joias e poder. Isso sim é riqueza e não aquele tanto de terras para cuidar. Então aqui vocês podem observar, né? Aqui o rato da cidade fala isso. Não, o rato da cidade fala isso. E aqui o rato da roça fala aqui, do campo fala isso, tá? Então, vamos lá. Sempre, o texto que eu ler tem que definir se é o rato do campo que fala ou o rato da cidade, tá? Olha, sobre a noção de tempo, esquisito. Utiliza o nascer e o pôr do sol como base para as atividades do dia. Acredita? Dormem com as galinhas e usa a estação do ano para dizer como e em que vão trabalhar. Muito estranho, o tempo é ditado por um instrumento pequeno no pulso e muitas vezes nem percebemos em que lua estamos. Estrelas, difícil ver em meio àquela claridade toda. Além desses pontos, todas as cartas são unânimes em dizer que após o choque de realidade não trocariam seu lugar pelo local visitado. De acordo com o texto, você acha que os ratinhos gostaram de passar uma temporada na casa dos primos? Aí vocês vão explicar. Né? O que vocês perceberam disso, tá? Que aqui, ó, eles ainda falam, ó, todas as cartas são unânimes para dizer que após o choque de realidade não trocam seu lugar pelo local visitado, né? Uma vez que a gente está acostumado com uma rotina, a mudança é difícil, né? Igual, por exemplo, agora na quarentena, como tá difícil essa questão de adaptar as normas, as novas normas, né? Que a gente tem que estudar em casa, tem que fazer as crianças fazer a atividade em casa, assistir os vídeos, enfim, né? É uma nova rotina, então exige adaptação, tá? Qual a sua opinião sobre a noção de riqueza que cada um dos ratos tiveram? Aí você vai opinar, tá joia? Se não tem a opinião formada, tem que voltar e reler o texto, tá bom? Até entender. Escreva nos balões o que o rato da cidade falaria para o rato do campo sobre a preferência pelo seu modo de vida. Olha lá, vocês vão escrever nos balões, né? Como se fosse uma história em quadrinhos. Muito bom. Ele fala aqui, ó, é a última questão, tá vendo? Aqui a gente já vai ter as referências, né? E aqui já é a parte de educação física. Ah, bem lembrado, essa parte de educação física vocês também têm que ler, sabe? Porque depois, igual eu tô com as apostilas aqui de setembro, e tem um monte de criança que não fez as atividades, não leu, né, os textos. E é importante vocês lerem para conhecer mais, aprender, tá vendo? Aí ele explica um monte de coisa sobre atividade física, é bem legal. Olha lá, vocês vão estar marcando X, tá vendo? Tem espaço para marcar X. Isso foi a semana 1, vamos ver a semana 2. Ó, de acordo com a gravura, executar o elemento básico rodante. Olha lá. De modo lateral e de modo abrace os joelhos. Dobre os joelhos, abrace as pernas, chamado rolinho, tá vendo? Eu acho muito legal atividade física, sabe? Olha lá, ó, fala várias coisas aqui, também temos as habilidades, objetos de conhecimento, né? É muito interessante essa fase que vocês estão vivendo agora da infância, ler bastante para aprender muito, né? Olha lá, ele explicando mais coisas, tá vendo? Atividade 2, né? Olha, ele fala, ó, se não conseguir entrar, deixa a tampinha onde parou e passa a vez para o colega ou responsável. Vence aquele que conseguir fazer o gol dentro do retângulo com todas as tampinhas. Então, é importante você estar se divertindo mesmo estando em casa, né? E aqui é a semana 4, tá vendo? Aí vocês vão ler para aprender mais e mais, né? Criança adora movimento, né? Então é isso por hoje, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!